lado, José limpou o Juninho, limpou outra vez, Humberto escapa, rolou para Humberto, desceu, preparou o cruzado, levantou para a boca do gol, Cirulino vai, Cirulino sozinho, e que gol! Este é o único campo de futebol que atualmente faz parte deste quarteirão histórico no centro de São Paulo. No começo do século XX, há exatos 100 anos, neste lugar, no bairro da Consolação, existia o Velódromo de São Paulo, que escreveu um dos primeiros pedaços da história do futebol brasileiro. Naquela região haviam vários campos espalhados. O Velódromo se destacou porque ele acabou ficando durante 15 anos como sendo o principal campo da cidade. Inclusive, que dominou o campeonato paulista foi o campo do Velódromo. Era um local de fácil acesso, mas para esporte altamente para a população aristocrata. O Velódromo foi criado em 1892 por Dona Veridiana Prado, membro da elite paulistana à época. Ali passaram a ser disputadas corridas de bicicleta. Após a fundação do Clube Atlético Paulistano, em 1900, foi feito um campo de futebol e uma arquibancada de 2.000 lugares, que logo seria ampliada para 5.000. Ali, em 1902, o Velódromo foi palco da primeira final de Campeonato Paulista. Em outubro daquele ano, o São Paulo Athletic venceu o Paulistano por 2-1. Charles Miller, precursor do futebol no país, fez os gols do título. Em 1894, ele veio aqui com esses famosos tesouros que ele trouxe. 2 bolas, um jogo de camisas, 2 camisas. Ele também tinha jogado cricket na Inglaterra, também era bom de cricket, mas futebol para ele era mais importante. Antes do Velódromo, a Chácara Dudley já havia sido palco de jogos não oficiais. O próprio Charles Miller transformou o campo de cricket que ali existia em campo de futebol. Hoje, no lugar do velho campo do Bom Retiro, encontra-se a Oficina Cultural Oswald de Andrade e o Colégio Santo Inês. Porque era uma chácara de um americano casado, um engenheiro americano que veio a trabalhar nas ferrovias, casado com uma tia do Miller, e ele tinha uma chácara grande, tinha uma casa, tinha maternal para as crianças, como se fosse um clube, mas não era a chácara dele. E tinha um campo onde jogava futebol e aos domingos o cricket também jogava. A Chácara Dudley é o primeiro resquício assim, de futebol em São Paulo. Aquela região do Bom Retiro toda é o primeiro resquício, é o primeiro. Quer dizer, é perto do rio, né? Naquela região ali da Rua Três Rios, hoje Rua Três Rios, se juntavam os 3 rios ali de São Paulo, né? É uma área que alagava. Foram se posicionando os campos numa posição tal que a água, a chuva não poderia atrapalhar, e o velódromo era uma condição ideal. Apita o árbitro, abrem-se as cortinas e começa o grande jogo, torcida brasileira. Aguenta, coração! Talvez o narrador já imaginava o que aconteceria por aqui. O espetáculo do futebol não acontece mais. Nesse local, onde foram disputadas 13 finais de Campeonato Paulista, outro tipo de espetáculo tomou o lugar da bola. Os sons mudaram, os artistas são outros e a plateia não senta mais nas arquibancadas de concreto. O terreno do extinto Velódromo foi comprado em 1919 pela Sociedade Cultura Artística. Desde a década de 50, funciona o famoso Teatro Paulistano. Em agosto de 2008, o Cultura Artística foi totalmente destruído por um incêndio. Atualmente, passa por reformas para voltar a fazer parte da cidade. Com tanta história, afinal, qual seria a viabilidade da existência do Velódromo nos dias de hoje? Eu sei que não daria hoje, onde, por exemplo, é o Velódromo, que é digamos, resumidamente, que é na Praça Roosevelt, que fosse onde é que é. Era uma adaptação, como o próprio Parque Antártico, que de 1902 acabou sendo uma adaptação. Para a Chácara Dudley também era, se não uma adaptação, era um negócio absolutamente incipiente, como era o próprio futebol. Então não dá para a gente querer uma Arena Dudley até hoje, uma Arena Velódromo. O espaço urbano, ele passa a ser disputado, né, passa a ser valorizado, passa a ser de interesse de grupos econômicos. Essas grandes áreas que antes estavam destinadas para atividades coletivas de lazer, elas começam a sofrer pressão
para serem parceladas, para serem subdivididas. E no caso de velódromos, hipódromos, assim, campos de futebol, essa pressão ela é muito grande. De acordo com a disposição geográfica da época, como mostra este mapa de 1905, a cidade de São Paulo acabava justamente onde estava o velódromo. O processo de urbanização gera valor econômico, e esse valor econômico ele aumenta conforme vão acontecendo esses investimentos públicos e privados. Mas o velódromo não é o único que sofreu com a urbanização da cidade. Com a chegada do novo estádio do Corinthians, o Pacaembu também está fadado a ter o mesmo destino. Construído em 1940 e tombado pelo patrimônio histórico, o Paulo Machado de Carvalho tem muita história para contar. No estádio, foram decididos mais de 15 campeonatos paulistas e 13 finais de torneios nacionais. Isso aqui tem que ser preservado. E não tombado no sentido brasileiro, que você tomba e deixa derrubado. Não tombado, porque aqui a gente conta não só a história do esporte e do futebol. Caso caia no ostracismo e dê lugar a outro empreendimento urbano, o Pacaembu ainda será lembrado por muitas gerações. Mas o mesmo não podemos dizer do legado dos estádios do Velódromo e da Chácara Dudley, responsáveis pelos primeiros capítulos da história do esporte mais popular do país. Um pouco de vontade de resgatar a história para deixar o registro. Aqui foi o campo, aqui foi há uma motivação porque foi o campo. Na Europa, o pessoal cultua muito a história, mas o Brasil, por ser um país jovem, não guarda tanto a memória como esses países antigos. Agora a gente está tentando que guarde memória, ou seja, até uns 20 anos atrás, existiam muito poucos livros de futebol. Era um negócio que devia ser obrigatório, falar, onde nasceu o Corinthians, é aqui que nasceu o Corinthians. Quer dizer, o que é o Palestra Itália, onde é que era o Parque Antártico de 1902, onde é que o Palmeiras comprou em 1920, o que era o projeto original do estádio, um Palestra Itália de 33. Pô, é a nossa casa, é a nossa paixão, a gente está falando de futebol porque a gente tem um lar. O futebol mobiliza as massas, porém, ao longo dos anos, pouco se fez a respeito do registro histórico das primeiras praças esportivas de São Paulo. Quem jogou? Onde foi? O que é agora? Será que a preservação da memória do futebol se apaga na medida exata em que se discutem novas arenas? Só os deuses do futebol podem dizer.